Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui, tô trabalhando no nosso cenário de rede, né? Tô aqui acompanhando o curso Linux Admin, Linux Engenharia e tô preparando aqui a máquina para fazer a instalação do Samba. A máquina que eu vou usar para fazer isso, né? É a máquina que eu coloquei o DNS secundário. SH Files DNS2. Essa aqui que eu vou usar para fazer o. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Bom, aqui ó, essa máquina eu tô aproveitando também. Aí, né, como essa máquina vai ser o servidor de arquivo, né? Eu preparei ela com 3 discos aqui, ó, disco 3, 2 e 1 aqui, tá? Para que eu pudesse usar essa máquina, fazer aqui um RAID via software também e fazer um volume, tá? Bom, aí para isso, estava a fim de muito, eu vou usar GPT aqui fazer para mim, né? Então, um RAID 5 LVM para montar a partição, né? Então, vou instalar aqui o MDADM, tá? Aí a gente vai fazer aqui, ó, a criação do RAID. A gente pode ver o RAID sendo montado. E aqui depois a estrutura, né? Depois a gente vai criar o LVM, tá? E vai criar aí a estrutura de dados para servir a seu local de armazenamento, dados dando um serviço na empresa. Aqui para você colocar a linha no FSTab para hora que você a máquina fica com a partição montada definitiva. Aqui dá um resumo dos, tá? Fazer aqui então a implementação do RAID do LVM. Para isso, ó, então ls barra dev coisa para eu ver os discos aqui, ó, e SDE e o SDC, tá? SDA pau, né? Aqui tem disco 3, disco 1, 2, 3, 4 discos, né? Eu vou fazer cada um desses discos tem 5 GB. Então fazendo um RAID, vai dar um RAID de 15 GB. Um disco no RAID é para paridade. Então vamos lá fazer esse RAID aqui. Então, ó, primeiro a gente vai instalar os programas. Estamos com internet. Está resolvendo o nome. Então apt page. Atualizar a lista de pacotes. Então apt install MADM L
ferramentas que vai precisar. Bom, o programa está instalado, né? Então a gente vai fazer um RAID que vai ter 4 dispositivos. O RAID, ele é uma forma de você ter um array, né, mais de disco, né? Então isso é importante porque às vezes você vai montar um servidor ou um grande data center e você precisa de um grande volume de dados, né? E esse grande volume de dados não cabe às vezes num disco, né? E não tem às vezes um disco lá de 50, 100 tera para você. Isso não existe, né? O que a gente faz? A gente faz um array, a gente monta discos, né? Para que a gente possa transformar esses discos numa capacidade maior e oferecer isso para armazenamento. O RAID ele pode ser feito via software, como é esse que eles vão fazer, ou pode ser via hardware também. Então, quando é via hardware, só para complementar, ele tem um driver, né, e tem uma placa onde você conecta os dispositivos. Então, vou fazer aqui, ó, MDA DM menos gate menos verbose. O nome do dispositivo vai chamar barra dev barra m. Esse é o nome padrão, mas você poderia dar outro nome, mas vai ficar o padrão. Menos level assim. Esse é o tipo do RAID, RAID 0, RAID 1, tá? Menos RAID devices 3 passo. Aí eu vou escrever certo? Barra dev 4 dispositivos barra dev SD barra dev S barra dev S barra dev arte RAID. Beleza? São dispositivos que vão fazer parte do RAID. Nada, vamos dar um enter. Art barra ok barra art tá mostrando, ó, aqui, vai passando, acho que tem art art aí. O art ele é uma ferramenta que você consegue ver o arquivo é atualizado a cada. O comando é atualizado a cada 2 segundos, né? Consegue ver aí ele criando o dispositivo aí, né? Ó. A gente altera o init.rd para reconhecer esse dispositivo. Aí. O update de init runfs é a instrução responsável em gerar o init.rd. Beleza? Bom,
Agora vamos criar o volume, né? Então agora eu já tenho um dispositivo. O dispositivo já existe, né? Se você der um ls/dev 0, já existe aqui, ó. Criado, vou colocar o menu L. Acabou criado, ó. Beleza? Então agora eu vou criar o volume. Então o volume qual a ideia da diferença, né? Criar um volume ou criar uma partição. O volume, na verdade, na verdade é esse, ó. Imagina uma caixa e vai. E essa caixa, só que eu quero fazer. Quero dividir essa caixa, logicamente. O que eu faço? Se eu fizer uma partição, eu estou dividindo fisicamente. São dois espaços separados. Quando eu faço volume é como se ele colocasse um papel em cima do disco e eu consigo redimensionar o tamanho dessa caixa sem precisar destruir a caixa inteira. Eu não preciso, eu consigo ajustar o tamanho, consigo mexer no volume sem precisar formatar, separar fisicamente os dispositivos. Então é bem mais simples de administrar, né? Então, ó, eu vou criar o volume, né? Então, para criar o volume, a gente instala o LVM, como eu instalei o LVM2. A gente vai criar o volume pv create. Nós vamos usar o dispositivo do RAID que a gente criou. Depois criamos o volume. A gente preparou o dispositivo, a gente vai criar o volume agora. O VG create id /dev /md0. No VG display eu consigo ver a estrutura, né, do RAID, né? Eu acho que no PV display /dev 0, ó, eu consigo, agora que eu já criei o volume, né? Ó, a partição pro volume o PV é a partição do volume, tá? Agora eu lembrei. PV é a partição do volume. A partição do volume é o /dev md0, que é a partição do RAID, o nome do volume. A gente deu o PV create, o VG aqui, ó. VG RAID é o nome do RAID. Se você quisesse colocar outro nome, você poderia colocar. Tá? Aqui o ID do passo, tá? Agora eu vou dar um LV create menos L 100% e N LV data e RAID. O volume lógico agora foi criado, deve ter um LV display aqui também, ó. Aí você usa o LV data, que é o nome do volume. Ó. Tá? O L ali é um label, você poderia colocar outro nome, tá? O menos N é um de label. Eu dei acho que um VG display. LV display. Só tem um volume só. Tá? E mostrou aqui, ó, o volume que ele criou.
Tá? Só tem um. Então, se você der o EG Play, como só tem um volume só, você não precisa. Se tivesse mais de um, aí tem que identificar. Bom, beleza. Bom, agora falta formatar o volume. Agora eu tenho uma partição, né? Uma partição, eu preciso formatar essa partição para usar. Então eu preciso colocar o sistema de arquivo nela. Então, vou colocar o arquivo do ext4, mkfs, .ext4 /dev pg line lv data. Então esse é o nome do dispositivo, tá? Vamos formatar o dispositivo. Agora ele está pronto para ser usado. E para ele ser usado, eu preciso montar ele, né? Tá? Então para isso, ó, vou montar ele aqui, ó, no SRV. Lugar de montar essas coisas. No SRV agora, ó, só tem um diretório FTP ali, tá vendo? Mais nada. /FTP é um diretório vazio ali. Certo? Vou colocar aqui a cadir /srv vou colocar aqui, ó. Vou só IFSP mesmo. A atividade não tá muito boa. Então, ó, criar esse diretório e eu vou montar ele nesse diretório. Mas para você ver a diferença, vou fazer o seguinte. Vou criar um arquivo. O meu nome, vou pôr no arquivo echo Robson. Vou colocar lá dentro desse lugar aí, ó. SRV F ls o arquivo lá, para você ver a diferença de montar e não montar, tá bom? Agora o diretório já existe, tem um arquivo lá. Quando eu montar esse diretório agora, ó, ele tá dentro barra que tá dentro do SRV, certo? O ls no barra, o SRV tá aqui, ó. Só que não tem uma partição para ele aqui, tá vendo? df-h para mostrar as partições, não tem uma partição para ele aqui, ó. Quando eu montar, ele vai aparecer nessa lista aqui. Mount, aí eu dev id lv data. Eu vou montar esse dispositivo barra srv fsp, beleza? Estou montando ele. Então, o que é montar? Aqui eu estou do lado direito, lado direito não, do lado esquerdo, ali no meio, né? O parâmetro do meio. Barra dev é o dispositivo e o srv é o diretório. Então, estou pegando o dispositivo, estou apontando ele para esse diretório. Senão o sistema operacional não consegue ver ele. O sistema operacional não vai conseguir ver. Então, eu vou colocar, vou ligar ele a um diretório, possa ver, para a gente possa ter o acesso e usar esse espaço que foi criado com volume. Vou montar, ó, no df-h agora, ó, o espaço tá aqui, ó, 1 giga 14. Lembra que então eu tô fazendo RAID 5, então cada disco tinha 5, daria 20 GB, né? Mas um disco reservado para paridade. Se caso perder os dados, esse disco ele distribui a paridade nos 4 discos
E quando você perde um dos discos, ele tem capacidade de restaurar. Então não é o objetivo desse vídeo, eu vou só mostrar aqui a criação, mas aí bom. Então tá criado o volume, ó. Tá beleza. Bom, mas mas esse volume, quando eu reiniciar a máquina, eu vou perder ele. Então, para ele ficar definitivo, eu preciso fazer uma alteração, tá? Nesse arquivo aqui, ó. etc fstab. Então esse arquivo é o arquivo responsável, tá? É o arquivo responsável pela, na hora do boot, né? Ele saber quais partições ele tem que montar, que as partições são montadas na hora do boot, né? Então vou incluir uma linha aqui nesse arquivo que ele possa reconhecer, tá? Na hora de bootar. Poderia fazer na mão aqui, tá? Também. Eu quero usar o linha de comando, tá? Só para ficar legal. Então, para isso, é o comando echo, abre aspas sim, dev pg _hide /lv data. Esse é o nome do dispositivo. Então, primeiro eu vou colocar o dispositivo, depois eu dou um espaço e o ponto de montagem SFP /fsp gru, tá? Passo o sistema de arquivo que ele foi formatado, que foi xt4. Ele é uma partição default. Esses dados aqui são dados dos eu não lembro mais, eu precisava consultar esse 00. Um tá ligado a backup, outro tá ligado a algum do sistema operacional. Agora eu não lembro. Bom, usar, que é um append, né, para estar no final, e fstab, tá? Esse é o jeito mais rápido de colocar. Eu poderia pegar o ID, como tá lá, tal. Vamos fazer assim para ficar didático, tá? Feito, ó. Montou a linha. Eu consultar o arquivo agora, ó, cat. A linha já tá lá, ó. Tá lá, tá vendo? A linha já tá lá. Beleza? Aí outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, vou dar um ls srv fsp gru. Veja que não, ó, o arquivo nome não tá mais lá, tá vendo? O arquivo nome não tá lá. Por que não tá lá? Porque o arquivo nome tá montado no disco. No disco SDA. Não nessa partição que a gente acabou de criar. Se eu fizer aqui, ó, o mount /dev não, /srv ó, montar, a partição não vai ter mais, não vai estar mais aqui, ó. Então ls no diretório, o arquivo tá lá, ó. O arquivo tá lá. Você deu um cat, o arquivo tá lá dentro, tá vendo? Tá? Bom, para ver se deu certo, né? Agora, primeiro eu vou apagar esse arquivo, porque eu não preciso mais dele, porque não é para ter nada nesse diretório. Olha que eu vou guardar. Tá? Dá para fazer também script. Pode pensar nisso. E assim, ó, pode acontecer de não montar. E aí você, de repente, imagina o seu servidor de arquivo, sobe a máquina e ele não monta. Você pode montar um arquivo aqui e monitorar por esse arquivo. Se esse arquivo aparecer, sabe que o seu servidor de arquivo,
arquivo não. A partição do servidor de arquivo não subiu. Aí você vai verificar o que aconteceu, fica mais fácil de você identificar o problema. Beleza? Eu vou apagar esse arquivo, não quero ele aqui. Vou dar um reboot para ver que a configuração vai aparecer automático. Desde que eu tirei daqui agora, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá, tem que aparecer, tá montado o diretório. Beleza? Tá. Então, reboot. Vamos ver. Tá depois. Então, como é que foi montar o servidor? Essa aqui é a pasta da empresa. Então, a gente vai montar servidor. Ah, a gente não mistura os arquivos do servidor, né, da máquina com os arquivos da empresa. A backup depois de cor. Faz um diretório, preferência, uma partição ali, partição exclusiva. É isso. Depois você pode aplicar algumas técnicas de segurança para melhorar a partição. Por exemplo, você pode tirar o poder de execução do espaço. Lá não vai ter arquivo para executar. Ele é só um servidor de arquivo. Para que o usuário precisa ter permissão de execução lá? Então você pode aplicar regras de permissões de execução. Pode dar maior proteção para arquivos que você está hospedando dentro do teu servidor. Beleza? Sem mais delongas, esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, um vídeo mostrando então como você implementa RAID 5 LVM, e essa máquina, como eu disse para vocês, ela está sendo preparada para ser um servidor de arquivos. Esse foi o exercício. Beleza? Até mais.